Olá! Vamos mergulhar na incrível viagem do telemóvel. De um aparelho que servia para fazer chamadas e mal cabia num bolso, até se tornar no supercomputador que é o centro das nossas vidas digitais. É uma história cheia de inovação, rivalidade e, claro, engenharia de ponta. Vamos a isso. E tudo começou aqui, mesmo nas ruas de Nova York. Foi quando Martin Cooper, um engenheiro da Motorola, fez a primeira chamada de sempre de um telemóvel portátil. E a quem é que ele ligou? Ao seu maior rival, lá na Bell Labs, uma provocação genial que deu o pontapé de saída para uma revolução e honestamente foi a primeira indireta da era móvel. Para se ter uma ideia da escala desta evolução, basta olhar para os números. Este é o primeiro telemóvel comercial, o famoso tijolo, comparado com o que se espera de um smartphone em 2026. Passamos de 1 kg de peso para menos de 200 gramas, de 30 minutos de conversa para um dia inteiro de bateria. E de uma única função, que era fazer chamadas, para tudo. É uma mudança astronómica em apenas algumas décadas. Ok? Vamos começar pelo início. A primeira fase desta história foi toda sobre um desafio fundamental: tornar a comunicação verdadeiramente portátil. As primeiras décadas foram as que lançaram as bases. Em 73, tivemos a chamada histórica. 10 anos depois, em 83, o primeiro telemóvel finalmente chega ao mercado. Depois, em 92, nasce o SMS, que mudou para sempre a nossa forma de comunicar. E em 2000, o Japão lança o primeiro telemóvel com câmara. E de repente, todos nos tornamos fotógrafos amadores. E isto aqui ilustra na perfeição a mudança cultural. O Dynatac da Motorola era um artigo de luxo, um símbolo de poder. Quase 20 anos depois, o Nokia 3300 era o oposto total. Um aparelho para toda a gente, famoso por ser praticamente indestrutível e, claro, pelo legendário jogo da cobrinha. Foi a passagem de um produto de nicho para um fenómeno de massas. Agora sim, entramos na segunda fase, o momento em que o telemóvel foi completamente reinventado. Deixou de ser uma ferramenta de comunicação para se tornar num computador de bolso. E tudo mudou neste ano, 2007. O ano que virou o mundo da tecnologia móvel de pernas para o ar. O lançamento do iPhone foi um verdadeiro terremoto. A Apple simplesmente eliminou o teclado físico, introduziu um ecrã tátil, que era revolucionário, e talvez o mais importante, criou o conceito de um ecossistema de apps. De um momento para o outro, o telemóvel podia ser qualquer coisa que uma aplicação quisesse. O mercado nunca mais foi o mesmo. Mas a Apple não estava sozinha, claro. A história do Android é fascinante. Começou como um sistema operativo para câmaras digitais. Quando esse mercado não deu em nada, a equipa adaptou-o para telemóveis. Aí a Google entrou, comprou-os em 2005 e tomou uma decisão de gênio. Em vez de vender o sistema, ofereceu-o de graça a qualquer fabricante. E essa estratégia de código aberto permitiu-lhe dominar o mercado em volume. E o resultado dessa competição é o que temos hoje, um duopólio. O Android, com a sua estratégia aberta, ficou com a maior fatia do mercado global. O iOS, com a sua abordagem super integrada de hardware e software, mantém uma fatia mais pequena, mas muito lucrativa. Juntos, eles definem o mundo dos smartphones. Muito bem, na terceira fase vamos espreitar por baixo do capô para perceber a engenharia super sofisticada que faz os telemóveis de hoje funcionarem. O coração de qualquer smartphone moderno é o System on a Chip, ou SoC. E isto não é só um processador, é um computador inteiro. Pensem nele como tendo o cérebro principal, a CPU, um cérebro para os gráficos, a GPU, e até um cérebro para a inteligência artificial, a NPU. Tudo isto espremido num único chip. É esta miniaturização incrível que dá o poder e a eficiência que temos hoje. Mas não é só o SoC. Para manter os telemóveis tão finos e potentes, os engenheiros usam uns truques impressionantes. As motherboards são empilhadas como uma sanduíche. Para arrefecer os processadores, usam-se câmaras de vapor, que é um tipo de arrefecimento líquido, e as baterias usam química avançada para guardar cada vez mais energia num espaço cada vez menor. É brilhante. E isto leva-nos à próxima grande evolução. O futuro do smartphone é menos sobre o hardware que temos na mão e mais sobre a inteligência que ele tem lá dentro. Inteligência artificial é a palavra do momento. Toda a gente fala disso. Mas a questão que interessa é o que é que isto significa na prática? Como é que ter IA a funcionar no próprio telemóvel sem precisar de internet vai mudar a nossa experiência no dia a dia?
Então, o ponto é este: estamos a falar de funcionalidades muito concretas. Tradução de voz instantânea em qualquer lugar. Fotografia que usa IA para criar imagens perfeitas quase por magia. Assistentes que não só respondem, mas que se antecipam ao que precisamos. E, claro, a capacidade de criar textos, imagens ou código diretamente no telemóvel. A IA está a deixar de ser uma curiosidade para se tornar uma ferramenta super útil. Toda esta nova tecnologia a chegar, como é que vai ser o aspecto e até a sensação do aparelho que vamos ter na mão num futuro bem próximo? Pois é, a corrida agora é para esticar os limites da física. Vemos isto na busca por aparelhos cada vez mais finos e também na popularização dos telemóveis dobráveis, como os novos Motorola Razr, que recuperam um design clássico com tecnologia do futuro. Mas estes novos designs vêm com enormes desafios de engenharia. Um modelo hipotético como o iPhone Air seria incrivelmente fino e leve, claro, mas isso obrigaria a sacrifícios. Uma bateria mais pequena, talvez menos câmaras e uma gestão de calor mais complicada. Cada milímetro de espessura que se tira implica uma decisão de engenharia muito complexa. E para colocar tudo em perspectiva, vamos terminar com uma comparação que é impressionante. O smartphone que temos no bolso hoje tem um poder de computação exponencialmente maior do que o computador que guiou as missões Apollo à Lua. É um testemunho incrível do progresso tecnológico que carregamos connosco todos os dias. A evolução tem sido clara, não é? Primeiro, conectou vozes. Depois, conectou-nos ao conhecimento do mundo inteiro. Agora, com a chegada da IA, a grande questão que fica no ar é: qual será a próxima grande ligação que estes aparelhos vão criar para nós? É uma pergunta que nos deixa a pensar sobre o futuro que já está a ser construído.